Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Rafael, sou diretor de eventos aqui da CI e hoje a gente está aqui para mais uma edição do Papo de Jornalista. A Associação Catarinense de Imprensa oferece cursos de capacitação em empreendedorismo, além de eventos e encontros para a promoção da cultura e a inovação do Estado. O projeto Papo de Jornalista é uma iniciativa da CI para valorizar profissionais de comunicação e oferecer oportunidade a jornalistas e estudantes na troca de ideias com profissionais consagrados. O Papo acontece há vários anos, presencialmente, mas com a pandemia a gente fez uma adaptação e trouxe aqui para o mundo online uma coisa que a gente já faz há muito tempo. E o Papo de Jornalista de hoje é com a Dariane Pasternak, que é jornalista, assessora de imprensa cultural e marketing, e ela faz marketing digital também, e ela foi editora por 8 anos de um caderno cultural aqui na nossa região, além de desenvolver diversas atividades nos seus quase 25 anos de atuação em comunicação. E também a Eveline Hort, que é diretora da Hort Produções e atua na direção e coordenação de produção musical e produção técnica. E desde 2004 ela toca o Acústico Brunholi, super conhecido aqui por nós, né? Que já está na sua 15ª edição e por onde passaram mais de 200 artistas catarinenses. Ela atua também no Festival Bento em Dance e é responsável pela produção artística dos espetáculos de Natal realizados no Costão de Santinho. E desde 2019 é representante da companhia Débora Coker nos 3 estados do sul do Brasil. Então eu vou chamar elas aqui para participar com a gente. Vamos lá. Olá, Eveline. Boa Boa noite. noite. Boa Oi, noite. boa noite. Oi, Dari, tudo bem? Deixa eu levantar um pouquinho a câmera Tudo aqui. Tudo bom, também? Dari? Bem-vindas. Tudo bem com vocês? Que honra. Bastante gente entrando aqui, que honra, né? Muita honra Sim. mesmo. Mandar um abraço aí. O Alisson Barcelos entrou agora. Grande. Muito legal ter vocês aqui com a gente, nesse papo de jornalista, nessa versão online. Quero agradecer aí de primeira mão, antes que a gente comece o nosso papo aqui. Já fiz uma breve apresentação, se vocês quiserem acrescentar algo também, fiquem à vontade. Para mim foi perfeito, tá ótimo. Para mim também. Me Que bom, senti apresentada. legal. Então, nosso papo de hoje é justamente esse, né? Mercado de eventos, a perspectiva do setor, um dos setores mais atingidos pela pandemia, né? E eu queria começar, já que hoje é quinta e é dia de TBT, queria começar com uma pergunta para a Eveline. Eveline, tem cortesia? Tô doida para distribuir uma. Nossa, é verdade, né? Uma saudade, né? Uma Dá uma saudade de receber esses saudade. pedidos, né? É verdade. Mas eu lembro sempre daquela plaquinha que a Cacilda Becker, uma das grandes atrizes desse país, responsável, né, pelo nosso nascimento do teatro brasileiro, né, com autores brasileiros, enfim. Ela tinha um teatro e aí botava uma plaquinha em cima da bilheteria. Não me peça a única coisa que eu tenho para vender. É isso. Exatamente. Mas é uma Né? saudade de receber essas perguntinhas, né? Mas dá saudade, sem dúvida, né? Show, Eveline. Então, lá em 1918, a gripe espanhola assolou o mundo, num cenário muito parecido do que a gente vive hoje, né? E em 1920 ela terminou. E depois que ela terminou, a gente teve eu posso dizer que foi o maior carnaval que o Brasil já viveu. E a gente viu uma matéria essa semana do Fernando Altério, que é da Time for Fun, que ele citou um termo que está circulando aí no meio empresarial, que é o efeito champanhe. Essa Isso. realidade está próxima? É, é uma responsa responder assim, né? De uma maneira simples, sim ou não. Eu hoje vejo a coisa, estava assim, pensando um pouco antes da gente fazer agora esse bate-papo sobre essa questão desse novo tempo, né? Eu acho que o novo tempo é esse que a gente está vivendo. Eu acho que a gente vai ter uma transição, né?
A gripe espanhola, ela realmente foi um fenômeno mundial, né? Até, na verdade, ela é uma gripe americana, ela não é uma gripe espanhola, né? Vale ressaltar que ela saiu dos Estados Sim. Unidos e não da Espanha. Foi por conta dos marinheiros que pegaram, né? E aí chegaram no Brasil. E realmente, só para reforçar, pós-gripe espanhola, a gente teve o maior carnaval, que foi um mês de carnaval. E, assim, todos os teatros, restaurantes, aquela época era uma época muito efervescente aqui lá no Rio de Janeiro. E aí você tinha fila para tudo, porque as pessoas sofreram, perderam entes queridos, enfim, foi uma grande tragédia. Se a gente traz isso para o nosso momento, estamos vivendo, sim, uma grande tragédia, com muitas mortes no nosso país, com uma perspectiva ainda lenta de vacinação, que sinaliza que será a grande solução. Mas eu não sou pessimista, eu sou uma pessoa extremamente otimista, mas eu também sou uma pessoa muito realista. Eu acho que o que a gente está ouvindo dos cientistas é que teremos cepas, né? E essas cepas estão aí, de forma mais agressiva ou não. Portanto, ainda vai exigir da gente, mesmo com vacinação, uma certa cautela daqui para frente de como serão os formatos e os cuidados que vamos ter que ter para realizarmos eventos de grande aglomeração. Eu acho que esse é agora o grande desafio. A gente vai ter que começar a experimentar, de fato, com acompanhamento científico, novos formatos, né? Que eu digo público vacinado, público não vacinado, que tipo de máscara, com que distanciamento. Todos nós temos que aprender com isso. Mas eu acho que a gente já está nesse novo momento. Não acho que vai ter assim, vamos Legal. acordar amanhã e tudo vai voltar ao normal. Quero concluir dizendo isso. Exatamente. Como o Alisson falou, né? A palavra é cautela, né? Cautela Isso. mesmo. É. E, Dari, o consumo cultural é o que está nos salvando durante a crise, né? Nessa crise pandêmica que a gente vive, assim. Como que você enxerga a resistência do jornalismo cultural na pandemia? Então, eu acho que, assim, como setor de eventos, né, é um dos setores mais impactados, né, tem vários outros impactados. O jornalismo cultural também teve um impacto grande, né, seja, né, a gente está numa live da ACI, seja nos jornalistas que estão nos veículos, né, que houve enxugamento, houve dispensa de jornalistas, né, assim como também jornalistas de assessorias de imprensa, né, as equipes que atendiam os eventos grandes, né, você pensa que, né, aquele calendário enorme de eventos, a própria aqui de Santa Catarina, né, a gente começava um calendário, né, que começava festival de dança, mostra de cinema infantil, e a gente ia Jurerê Jazz, e depois os eventos eletrônicos, enfim, tinha uma série de eventos, né, que esses eventos podem até ter ocorrido de forma online, mas não é a mesma experiência, né? Não é a mesma experiência, ele não mobiliza mobiliza de uma certa forma a plateia, né? Mas a equipe certamente reduziu em quase todos esses eventos, né? Então houve impacto grande também para nós jornalistas, né? E a gente também espera, não sei, esse efeito champanhe, eu adorei esse termo, aprendi ontem, né? Eu espero também esse efeito champanhe também para a área cultural, né? Para os jornalistas culturais, né? Também espero que venha. Sim, a gente espera mesmo. É uma adaptação muito grande, né? Todos os setores tiveram que se adaptar. Mas como o nosso setor ele demanda aglomero, essa adaptação online foi muito importante. E aí a gente teve uma contribuição muito grande do setor cultural e de eventos, de entretenimento, de produções culturais. Também essa adaptação demandou essa adaptação online, né? E Eveline, como é que você passou até aqui? Como é que foi a sua experiência como produtora cultural de transferir tudo isso para online? Como você enxerga o mercado? Que, de fato, a produção cultural foi o nosso acalento, né? Sim. Eu pessoalmente, até fui bem tímida na realização de eventos culturais. Eu sou da geração Jurássico,
Então, para mim, demandou mais tempo para entender isso de uma forma efetiva. Mas eu creio que nós vamos viver até uma situação híbrida no futuro, porque a questão tecnológica, nesse 1 ano e 2 meses de pandemia, ela avançou talvez em 5 anos do seu planejamento. Então, houve uma aceleração de várias coisas que eu acho que, de alguma maneira, não retrocedem mais. Claro que a experiência ao vivo, ela nunca será substituída por nenhuma tecnologia. Mas, por outro lado, a tecnologia, ela dá acessibilidade. Então, nós vamos ter que pensar que talvez os nossos eventos eles tenham que ter também esse viés de possibilidade. Eu acho que é tudo do zero a reconstrução. Eu acho que tem uma questão bastante importante que a produção de alguns artistas nesse período foi fantástica. Tem obras maravilhosas que foram criadas nesse período, né? Abriu uma janela de experimentação cultural e de alcance cultural jamais vista, né? Jamais experimentada pela gente, né? E tanto vocês, jornalistas, e o setor de jornalismo como um todo, ele também está tão impactado. Parece que a gente fica falando aquela coisa de sempre, né, que o setor cultural foi o primeiro e o último, será o último. Eu agora já vejo mais, não sei se seremos os últimos, porque eu acho que a gente tem que buscar, como eu falei antes na minha fala, novos caminhos já. Não dá para a gente ficar esperando e aí a gente retornar. Não, a gente tem que buscar, junto medidas sanitárias, sim, lentamente, experiências concretas, porque se a gente for esperar isso, as empresas vão morrer, gente. É muito sério o que está acontecendo, né? O nosso setor, assim, o que a gente tem de levantamento são mais de 55 quinais, quer dizer, tipos de serviço que envolve a cadeia toda, né? E que está, como você mesmo falou, né, Dari? O evento digital também, ele demite uma grande parte de profissionais. E Exatamente. essa reinventar, que virou meio uma palavra, né? Assim, vamos nos reinventar, a gente se especializa, né? Eu tenho quase 30 anos de trajetória, não vai ser em 1 ano que você vai se reinventar e vou abrir uma padaria, sabe? Eu até adoro pão, mas assim, não é o meu negócio, né? Então, é muito desafiador, eu acho, para todos. E acho que também para o jornalismo. E tem uma contradição, e eu acho que os dois setores têm uma coisa muito em comum nessa pandemia, e eu queria ouvir de vocês essa opinião assim, sobre isso. A arte nunca foi tão consumida. Livro, filme, série, shows live, etc, etc. Então, tá aí. O jornalismo ele está tendo um papel fundamental de informação. A gente, no Brasil, em especial, a gente hoje... Você só, aliás, consegue ter alguma informação mais objetiva sobre tudo que está acontecendo se você buscar o jornalismo, porque a gente não tem uma comunicação objetiva, e aí eu me refiro a todas as instâncias governamentais, sobre o que está acontecendo. Então, você busca nos colunistas, em quem reflete sobre o assunto, né, nas matérias, enfim. E nós dois, essas duas categorias, por outro lado, estão atachadas, né? Porque está passando por toda essa revolução das empresas, das grandes empresas de comunicação no Brasil, né, que estão demitindo em massa, e a gente está meio que no limbo juntos, né? Eu tenho essa percepção, assim, não sei se tu concordas comigo, vocês concordam comigo como jornalistas, né? Concordo, com certeza, e com certeza. Não só eu tinha feito uma análise mais pensando no jornalismo cultural, mas se for ver, é o jornalismo como um todo, né? É um impacto enorme que teve, ao mesmo nesse mesmo polo, né? Se torna super importante, mas é um dos primeiros assim a passar, né? Tanto é que foi um dos primeiros a passar as barcas que a gente chama de demissão, né? Então, mas eu até peguei um dado hoje, foi uma pesquisa do PNAD,
dezembro de 2019, havia 7,1 milhões de trabalhadores no setor cultural. E junho de 2020 já tinham 900 mil desempregados. Então, assim, a gente vê que é um impacto enorme. Mas a Eveline tem notícias boas do setor em Santa Catarina, que ela nos contou em primeira mão. Eu amei! Amei, já. Como uma jornalista nata, né, Como uma Dai? jornalista nata, já, né? Eu vou. Notícias boas, e assim, a gente está. Veja bem, Não é assim, né? Veja bem. Veja bem, vamos, né? Eu estou colocando um voto de confiança enorme, não sou eu, como toda a categoria de cultura e entretenimento no Estado, nessa volta do governador, por alguns aspectos, né? Ele já tinha assumido o compromisso antes de sair e voltar, né? Que ele colocaria a nossa lei de incentivo, que é uma lei de renúncia fiscal via ICMS, que já está reservado no orçamento estadual, que tem uma margem de 72 milhões de reais para renúncia para o setor cultural via projetos. Ele já tinha assumido esse compromisso e agora a gente está numa confiança muito grande que o Edson Lemos, que é o novo presidente da Fundação, ele realmente consiga colocar isso em prática, porque tem vários passos a serem dados. Mas nós estamos acreditando muito, a gente já está vendo um movimento efetivo de que vai ter a plataforma e que brevemente os projetos serão avaliados. Isso vai dar um impulso gigante. E o compromisso com os editais todos, né? Porque a gente sabe que nós temos editais importantes, como o Anderly, como o próprio edital de cinema, que são editais em lei, mas que em muitos anos não foram cumpridos. Existe um compromisso, né? Existe um compromisso dele também em relação a isso. E temos ainda a Lei Aldir Blanc, que nós tivemos um saldo de 30 milhões da verba que foi destinada a Santa Catarina em 2019, que não foram utilizadas, e que eu acho que serviu para aprender, serviu para a equipe toda aprender e para todos, e para o novo gestor ter a possibilidade agora de colocar esse dinheiro no mercado cultural. E isso pode vir a ser, eu digo, salvação, gente, porque tem gente que está passando fome mesmo. Existe campanha entre os músicos para isso, para ganhar cesta básica. Então, existe uma situação concreta. O que eu acho interessante desses pontos que eu falei é que eles podem atender toda a cadeia. Quer dizer, quando você tem uma lei que ela vai mais pelo marketing, você vai atender uma cadeia que, digamos, que é relacionada a empresas maiores, o que não impede de pessoa física, nem quem tem MEI, faça seu projeto e consiga, no mercado lá da sua região, que esse cara renuncie. O que precisa é ter bastante orientação de como fazer essas captações. Então, você atende o mercado, digamos assim, o mercado. Aí você tem os editais, que são para projetos mesmo, mais para o artista ou para um produtor menor. Quer dizer, eu não gosto de falar menor, porque fica parecendo que é pequeno. O que eu quero dizer é pequeno e não menor, né? De uma empresa menor, né? E faça projetos mais culturais, né? E eu acho que é uma oportunidade que Santa Catarina tem esse ano, e essa que é a grande expectativa, de fazer a diferença nacionalmente. A gente tem estados brasileiros que, no meio de tudo isso, estão fazendo gestões maravilhosas de renúncia, de ajuda emergencial ao setor. O estado do Ceará abriu um edital para atender 10 mil trabalhadores da área da cultura e ele ampliou para 18 mil, porque quando abriu o cadastro, identificou-se 18 mil trabalhadores de toda a cadeia que precisavam daqueles R$ 600 para receber durante 4 meses. Então, assim, precisa mesmo que isso tudo seja colocado em prática, né? Eu acho que essa que é a expectativa. No ano passado, o edital, o Aldir Blanc, ele foi, realmente houve muito pouco tempo de organização, acho que ele foi aprovado, assim, o dinheiro chegou em novembro e houve muito pouco tempo de organização, mas eu acho que vale, né,
eu ressalto que eu achei assim, mesmo, né, dentro da desorganização que já veio do governo federal, claro, né, houve assim acho que até ontem também tu comentou, a gente fez um pré-papo ontem, né, dos técnicos que tem dentro da fundação e como eles fizeram um apoio técnico, né, porque o prêmio Trajetórias, que foi o prêmio que veio do Aldir Blanc, né, eles queriam realmente impactar, chegar a todo mundo. Olha, a maquiadora lá do teatro, né, o iluminador, enfim, não é só para os artistas, era para toda a cadeia mesmo, né? E eu acho que tem que ser nesse sentido também. E eu acho que há um esforço tanto né, do setor público, e a gente começa a ver também do setor privado, né, a própria Fiesc, como foi o papo da semana passada, que foi super interessante também, e que acho que complementa o nosso, né, que a Fiesc também está criando um mecanismo para apresentar a lei de renúncia para os empresários, né, porque esse ciclo tem que ser completo, né, para ele funcionar, né. Isso. Nós, jornalistas, também temos que aprender a fazer melhor projetos, sabe? Porque nós também podemos propor projetos para a área de cultura, que envolvam jornalismo cultural, coberturas, enfim, né? Também temos que aprender bastante nessa área. Eu acho que a gente tem que trocar muito. A gente troca pouco. Eu tenho uma coisa que eu considero muito importante, tem relação com o que você está falando, é que como quem trabalha com produção, quem trabalha no artístico, a gente está sempre correndo atrás para sobreviver, né? Porque, afinal de contas, não somos assalariados, né? A gente teve tempo para se organizar mais como entidades, né? Para fortalecer o movimento. E eu, particularmente, acho que nós identificamos uma coisa. Nós somos invisíveis. É muito louco isso. E aí eu vejo um movimento muito importante da Associação Brasileira de Promotores de Eventos, da qual eu faço parte, né? E sou diretora em Santa Catarina, e não estou ganhando nada falando isso, tá? Só para deixar claro que é voluntário todo o trabalho. No sentido de organizar e de criar uma lei para o setor de eventos, né? Como foi a PERSE, né? Esse processo da gente entender que nós temos que nos organizar e fazer uma interlocução com o executivo e com o legislativo. Nós não podemos ficar à margem disso, porque existem vários mecanismos de gerência de verba que, por não ter representantes organizados, eles passam, né? Você vê, por exemplo, a questão, vou dar um exemplo grotesco, né? A gente aprovou a PERSE, que ela tem linhas de crédito, a questão de refinanciamento de impostos, ela tem ali vários itens. E agora passou uma votação praticamente unânime, tanto no Senado quanto na Câmara, o presidente sancionou, e agora vem aquela parte que é como que aquilo vai ser aplicado, como que aquilo vai chegar na conta. Que é regulamentar, como é que o dinheiro vai... Exatamente. E aí você vê o que é, por exemplo, hoje no Brasil, a força de das igrejas, que conseguiram isenção sobre o lucro. Eu fico pensando, gente do céu, pensa o seguinte, igreja são entidades sem fins lucrativos. Elas conseguiram votação e aprovar e sancionar uma não necessidade de pagamento de imposto sobre seu lucro. Então, a gente tem que se fazer presente, a gente tem que se organizar e a gente tem que mostrar quantos milhões nós somos, que nós somos responsáveis por um percentual do PIB brasileiro muito significativo, porque nós desenvolvemos também o turismo. O nosso setor envolve o turismo, porque não é só a empresa de som, é a passagem de avião, é a van, né, que transporta o hotel. É muita coisa, gente. Né? Eveline, esse movimento forte que vocês fizeram agora durante a pandemia, com a Abrap principalmente, eu acho que deu visibilidade para o setor de uma forma como nunca antes, né? Semana passada, ou essa semana, o governo de São Paulo anunciou que vai começar a fazer eventos testes no estado. Isto você acha que é um início, sim, da retomada? É o primeiro passo?
Eu considero importantíssimo, e nós temos assim na ABRAP um grupo chamado Retomada, que é um grupo que participam, só para vocês terem uma ideia, 18 estados. E tem um movimento em vários estados em relação a essa questão dos eventos testes. Eu não estou ainda liberada para divulgar. Nós estamos já há algumas semanas nos reunindo regularmente com a Vigilância Sanitária de Santa Catarina, com o superintendente, o Eduardo Macário, e a Rosélia, que é a diretora, na construção com o setor, e aí a ABRAP representa nesse aspecto a cultura e o entretenimento, e a gente também tem todo o setor da cadeia de evento corporativo, feiras, palestras, evento social, tem representantes. E a gente vem trabalhando justamente na construção disso, né? Que o evento, mas um evento teste, não um evento teste para testar, sem você não utilizar ferramentas muito claras, com informações que vão ser quantificadas através de um setor científico. Porque senão Exatamente. Não faz sentido. Exatamente. E essa construção, ela é nova também para a Secretaria de Saúde, para uma vigilância sanitária, para uma universidade federal ou para um SENAC. Estão sendo envolvidos várias entidades e a gente está construindo, sim, que brevemente será amplamente divulgado, com o objetivo de construir essa retomada de uma forma bastante responsável, e se adaptando a essa realidade, né? A gente pode depois fazer até um bate-papo para apresentar, convidando aí um cientista, que é bastante interessante, porque é uma nova perspectiva dentro do setor, né? Quando é que a gente ia imaginar que a gente está falando nisso, né? E já existem ferramentas. Sim, a Espanha fez um evento agora, né? E saíram os resultados recentemente, né? Excelente resultado. A Espanha, Barcelona fez um festival. Até a gente está na ABRAP em consultoria com eles. A gente fez esse intercâmbio com eles. E na Espanha foram 5.000 pessoas, todas usando uma determinada máscara específica. Não estavam vacinados, mas estavam testados, né? Todos com o mesmo tipo de teste e tal. E após, fizeram o teste no dia e fizeram o teste 15 dias entre 12 e 15 dias depois. E foram identificados 6 casos. Desses 6 casos, somente 2 casos no evento. Legal. Então, acho que vai ser o caminho. E não dá para dizer, vai ter que testar. Não vai ser. Eles também falam, hoje nós não podemos afirmar nada. Por isso que a gente vai ter que fazer, sim, evento teste para poder criar essas novas premissas, né? Esses novos coeficientes, né? São coeficientes, na verdade, né? Indicadores, né? Que eles chamam. Sim. Né? Exatamente, que serão válidos aí por um tempo, né? Porque esse evento teste também, de repente, vai ter uma validade de, sei lá, 3 meses. Daqui 3 meses você já vai ter que testar novamente uma outra. Pode colocar mais gente, dá para, né? Enfim, eu acho muito interessante, né? Agradecer a audiência aqui, que a gente tem muita gente bacana, Luiz da C5, Matheus, Rejane. Oi, amor. Tem bastante gente legal. E queria, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode comentar aqui que eu posso ler a pergunta. Fiquem à vontade. Se quiser enviar, tem a flechinha do aviãozinho ali, envia para os amigos. Ajuda a gente aí a espalhar ainda mais essa mensagem do nosso papo de jornalista. E Dari, queria te fazer uma pergunta que os jornalistas, durante a pandemia, principalmente de cultura, eles tiveram que sofrer várias mutações durante esse processo, né? E muitos deles acabaram migrando para o digital, como produzindo conteúdo para podcast. Você acha que essa tendência perdura? Eu acho que o podcast ele ganhou uma amplitude muito grande, né, durante a pandemia, e essa produção de conteúdo ela é muito verdadeira. Queria ver qual é a tua visão sobre isso. Com certeza, né? Eu acho que já estava tudo na nossa frente. Acho que todas as tecnologias já estavam, né? Inclusive a que levava os eventos, né? A possibilidade das transmissões online, enfim, já estava tudo na nossa mão. Só que a gente, né?
não sei, não é comodidade, não é essa palavra, né? A gente não fazia uso dela, né? Agora, com certeza, né? Eu acho que, né? Tanto podcast, eu acho que tá todo mundo escutando. Ainda mais nesse tempo que a gente não faz mais uma coisa só, né? A gente já não fazia antes, mas agora a gente faz muito mais, faz 3 coisas ao mesmo tempo. Então, o podcast é uma possibilidade de você escutar fazendo milhões de outras coisas juntos, né? E eu acho também, né, que para o jornalismo aí expandiu muito também, né, nesse setor. Eu vejo assim, até foi comentado até na live também anterior ainda da CI, porque eu já venho acompanhando as lives da CI Que também, bom. a questão das newsletters, né? Então, assim, há um trabalho bem bacana, porque você não precisa mais ter um veículo, né? O veículo lá, né? O site, o portal, você pode mandar para qualquer lugar, né? As suas informações podem estar dispersas, né? Você só tem que ter um meio de agregar isso, né? Então, acho que abriu, com certeza, esse movimento todo, né, que houve aí online, ele abriu muitas possibilidades para a gente, né? Eu acho que ainda está num momento difícil, assim, porque, né, a gente está muito sufocado de trabalho, é muita tristeza e tal, e acho que é isso, a cultura, o setor cultural vai ter né, tem sempre um trabalho grande, né, um trabalho grande, não, uma contribuição grande, né, do apaziguar, né, do acalento, né, então eu acho que para o jornalismo também tem muitas perspectivas. Um jornalismo um pouco mais independente, certamente, né? Assim, né? Eu acredito mais nessa linha. Exatamente. E Eveline, como a gente já falou um pouquinho antes ali, mas eu queria só entender um pouquinho mais como você está mais na parte de produção, como que os artistas estão enfrentando esse momento? Essa adaptação, teve que ser muito rápida, né? Para que as pessoas não desaparecessem, porque o show não acontece mais, a peça de teatro não acontece mais. Como que você vê esse movimento dentro do setor cultural? Os artistas, principalmente, vamos falar da música, né? Porque aí a gente tem uma cadeia toda também, né? Mas, assim, especialmente da música, o faturamento, digamos, ele estava muito baseado no show, né? No show já. E principalmente para intérprete, né? Intérprete, então, sofre muito mais porque não ganha os seus direitos autorais de compositor, né? Então, isso é uma coisa bastante séria, né? E tem alguns artistas que não se adaptaram à questão de fazer live, não querem fazer live. Você vê até um Caetano fez, umas 3, 4, o Gil fez mais, mas, por exemplo, nem Mato Grosso, ele não quer saber, foi oferecido fortuna para ele fazer e ele não quer fazer, ele não se identifica. Ele fala, programa de auditório é programa de auditório, mas eu fazer um show todo, não quer. Preocupado também ele estava, né? Que não toda a equipe não está vacinada, enfim. Mas eu vejo, por exemplo, o Ney, ele fez umas 8 participações, né? Ele gravou umas 8 participações. Você vê, por exemplo, a Gal Costa, que já estava com um trabalho gravado, ela veio com o último trabalho que ela fez até uma live espetacular, maravilhoso, com participação da nova geração, que é um disco, para mim, foi uma obra-prima no meio da pandemia. Esse trabalho da Gal, assim, surpreendente, rejuvenescedor, assim, né? E vamos lá, Milton, né? É porque eu trabalho com uma geração mais Você trabalha com uma né? seleção que não Uma é seleção assim, muito boa, né? não é brincadeira. Não dá pra gente discutir, né? Eu tô assim, vocês estão vendo, né? Marisa Monte está super quietinha. Mas vocês podem ter certeza que ela está produzindo e vem aí uma coisa maravilhosa. Com certeza. É que são artistas também que têm essa possibilidade de parar e produzir, né? Mas eu acho que não só na música também, mas eu vejo assim, eu acompanho muito artes visuais que eu gosto. Eu acho que a plataforma online para a divulgação do trabalho visual
foi muito interessante, né? Eu comecei a acompanhar muito mais artistas, não só do Brasil, mas muito artistas de fora, porque você vai, né, seguindo as pessoas, muito mais museus, né? A gente já tinha a iniciativa bacana dos museus virtuais aqui Isso. da maratona, né, que de repente sempre existiu, né, mas agora parece que você tem vontade de visitar o museu, né, e você tem essa possibilidade de ir para qualquer museu, né, no mundo, né. Não acredito, como a Eveline falou, eu acho que é insubstituível a arte do encontro, que existe, né, na arte é insubstituível, assim como o espaço cultural, seja ele também, né, não só um palco estabelecido, como também a rua, né, enfim, né, eu acho que é insubstituível esse espaço, não é à toa que ele está sendo pensado lá desde da Grécia Antiga, né, Isso esse mesmo. espaço cultural de apreciar a arte, né, de você parar e apreciar a arte, né, e, enfim. Mas eu acho que ambos são insubstituíveis, mas que houve um alcance cultural que eu acho que talvez a gente já esteja tomando essa champanhe, né, aos golinhos aí, né, de uma certa Olhando para a forma, né? garrafa. Olhando para a Olhando pra Olhando para a garrafa. garrafa, olhando para a garrafa, exatamente. né? Mas Né? eu ia falar um pouquinho da dança, né? Que a gente, o ano passado, fez o Bento em Dança Online. Uhum. Foi uma experiência diferente também, porque é muito difícil, né? Você fazer aquelas oficinas todas e fazer uma correção adequada, porque Sim. também os alunos, às vezes, não estão em espaços Uhum. adequados, né? Mas você vê, Uhum. por exemplo, o Joinville vai já para uma versão já está trabalhando nessa versão um pouco presencial e virtual, quer dizer, a gente está vendo aí um Exato. caminho. A Uhum. Débora, a companhia Débora Coker, que é uma companhia que eu estou mais próxima, eles iam estrear um espetáculo novo na Inglaterra em janeiro de 2020, e aí não aconteceu, e agora eles vão estrear em janeiro de 2022, lá na Uhum. Inglaterra. Retomou o Uhum. projeto Uhum. inicial. E estão trabalhando, estão lá, estão ensaiando, estão montando um espetáculo, assim como o corpo também está montando um novo espetáculo. Então, assim, quem conseguiu patrocínio, né, para se manter, né, porque não é fácil você manter todas aquelas pessoas, salário, Uhum. ajuda, transporte, seguro de saúde, não é brincadeira. E aqui na nossa cena, o Cena 11 também está aí numa luta. Cena 11 ia estrear esse ano passado um espetáculo na Alemanha. A Alemanha bancou para eles estrearem online. E agora Uhum. a Alemanha está com uma política de patrocínio para aquelas companhias que iriam para a Alemanha para estrear, eles estão bancando para elas estrearem nos seus países e fazerem a versão online. Que Então tem muita bacana. coisa, assim, tem muita coisa diferente acontecendo, Uhum. né? Uhum. Sem dúvida a gente está num novo processo, assim, que a gente vai ter que. Isso sim, eu acho que sem reinventar, não, mas reaprender sim. A minha. Provocou um aceleramento, né? Um aceleramento do Uhum. mercado em si, né? É, é, Toda essa adaptação. exatamente. E aí, Dari, eu queria conversar contigo um pouquinho sobre o papel dos assessores de imprensa nesse momento, né? Que eu também, como um assessor de imprensa, do lado de cá, assessoro grandes eventos. Estou há 1 ano e alguns meses sem assessorar nenhum evento, mas continuo prestando uma certa consultoria para alguns clientes que permaneceram, né? Como você tem enxergado assim esse movimento dos assessores? Então, eu, assim, do contato que eu tenho, né, não existe também nenhuma pesquisa, né, no setor. Acho que, de repente, se tivesse, assim, um levantamento dos jornalistas culturais no estado seria muito interessante, né, mas eu sei que houve enxugamento, né, nos eventos, né. Eu, por exemplo, eu atendo um cliente na área de cultura com uma amiga, mas que é na área de cultura e primeira infância, assim, uma outra linha já, né, um pouco mais social. Mas assim, a gente e assim, eu só, né, como eu estou trabalhando numa empresa, quando eu pego freela, é só da minha área raiz mesmo, que é a área de cultura, né?
até para não competir, não conflitar aí com a empresa, né? Mas assim, você percebe assim que o mercado esvaziou, né? Porque assim, os próprios editais, agora que eu comecei a também me inscrever em edital, né? Você vê que ele há né? Você pensa assim que é o assessor de imprensa que pode ser de um evento grande, como também um assessor de imprensa de um artista que aprova um projeto, né? Daí você vai lá no edital e você vê assim que começa a montar o teu projeto e você vê que você coloca lá o valor previsto, às vezes, para um assessor de imprensa, é quase um valor ilusório, assim, para constar, e que daí você tem que constar ele lá, mas dificilmente tu vai conseguir pagar um assessor de imprensa, sabe? Usando esse edital, sabe? Porque não Sim. vai sobrar dinheiro. Então, assim, é um escasseamento, assim, de verbas, né? Que começa já no próprio edital, né? E é um papel fundamental, né? Para projetos, eventos grandes, pequenos, peças, shows. Com certeza, até porque assim, tinha um tempo que os eventos também traziam jornalistas, né? Então eles bancavam jornalistas para vir, né? Então, assim, tu tinha a movimentação da equipe de assessoria e ainda vinha mais, sei lá, 10 jornalistas para cobrir o evento. O Fã, por exemplo, tinha esse hábito, não é hábito, essa rotina, né, de convidar jornalistas para cobrir o evento, né? Eu viajei muito também, né, pelo ND para eventos culturais, para lançamento de edital da Petrobras, lançamento do Itaú Cultural, né? Então, assim, você tem também todo uma restrição, né? Que impactou todo esse setor, né? Porque, né, você de repente não tem nem o edital sendo lançado, nem o jornalista sendo convidado para o evento, de repente nem o jornalista na redação, que é o que também né, aconteceu também, nem o assessor de imprensa. Então, assim, é o impacto geral, né? No setor, né? Eu espero que realmente que mobilize, né? Que o setor levante e que nos levante também. Eu tenho essa esperança que nos levante também, ou a gente tem que levantar, enfim, levantar junto, né? Sim. Mas temos que sair desse momento, né? Você mesmo, se você sentiu, todo mundo está sentindo essa retração. Uma retração gigantesca, né? Mas eu creio que assuntos culturais e de entretenimento são extremamente clicáveis, né? Então, em breve, eu acho que essa retomada vem também. Não, e claro, né? Isso eu estou falando assim, nós enquanto profissionais, mas não enquanto possibilidade de divulgação, que isso né, também ampliou, né? Essa mudança da pandemia também ampliou a possibilidade de você divulgar, né? Você hoje não pensa mais só no jornal, no veículo estabelecido, né? Você tem muitas formas de divulgar aquele material, né? Enquanto assessor de imprensa, né? Exatamente. Pois você está falando isso, estava pensando agora, nessa questão de alguns fenômenos durante a pandemia de divulgação. E para mim tem um case fortíssimo na música brasileira, que é a Tereza Cristina. Ah, nossa! Ela criou um canal dela, Superman Sim, Baby. isso Ali no quarto do sobrinho, sabe? Uma loucura. Exatamente. Agora tá com o programa de culinária. Exato. Sabe? E ela também não foi só palco dela, como palco para muita gente, né? Eu comecei a seguir muita gente, muito músico, principalmente do Nordeste, assim, que a gente nunca teria acesso por conta das lives dela, que entrava e falava, nossa, que voz fantástica, que bacana. Daí logo na live seguinte entrava de novo. Enfim, né? Então, assim, esse papel da divulgação cultural, assim, acho que ampliou muito, né? Ampliou muito a possibilidade, né? E eu acho que o assessor de imprensa... Emplaque num podcast, um evento para tu ver. Pô, o artista vai ficar feliz da vida, ou o dono do empreendimento. É muito legal. O podcast, papel do assessor... ele é Eu sou
uma fã total de podcast. Eu acho sensacional, sensacional. E a possibilidade de você ver depois, você vê exatamente o que você falou. Você está ali fazendo uma coisa na cozinha e está com fone ouvindo, né? Que não deu o online também nos deu essa possibilidade, né? Esse momento da pandemia, que assim a gente tinha um horário marcado, né? Tinha como é que é o sino, não, aquele alarme, né? Que tocava 8 horas lá para começar o espetáculo, né? A vantagem da live, das lives, dos shows online, enfim, é essa, né? Você pode entrar às 8h10, daí depois você recupera os 10 minutos, você vai ver no dia seguinte, né? Eu vejo tudo depois, tudo depois. Sim. Olha, Mas é isso. Olha quem entrou aí agora. Agora o negócio Renato eu vou falar Igor. sério. Ele entrou ali, eu acho que a gente vai ter que falar sério, rapaz. Olha quem entrou ali. Obrigado aí pela audiência, Renato. Gente, a gente falou ontem no nosso pré-papo, né, que a gente teria assunto para horas. A gente está chegando aí nos nossos 15 minutos finais de papo. Mas eu queria jogar para vocês um pouquinho de perspectiva. Como é que vocês conseguem... Eu sei que é a pergunta de R$1 milhão, como enxergar o futuro, principalmente no nosso setor. Mas como é que vocês enxergam a perspectiva de futuro, principalmente do mercado de eventos e de jornalismo cultural para Santa Catarina? Eveline, se quiser começar. Não, pode começar, Dari. Poxa, eu ia falar para você começar. Poxa, essa pergunta tu poderia ter feito ela ontem, né? Para a gente ter se preparado. Né? É a pergunta do milhão. É a pergunta do milhão. É a pergunta do milhão. Pois é, eu acho que... Pô, eu não sei, na verdade, eu tô mais animada, talvez pensando menos no setor, até porque eu também tô dando uma, né, de uma certa forma, migro um pouco, assim, olhando esse lado um pouco mais de... não só do jornalismo cultural, mas também do lado um pouco mais gestão cultural. Estou pensando nisso já há um tempo, me preparando um pouquinho, né? Sei lá quantos anos que vai nascer isso, né? Dentro de mim, né? Enfim, tem que estudar para chegar. Mas assim, eu acho que os eventos, assim, essa retomada que vai ter cultural, né? Porque eu acho que tem uma coisa que não que é insubstituível também, é que a memória online ela é uma coisa muito fluida, né? Eu, né, já fui em vários eventos que a Eveline promoveu e eu já saí dos eventos e passou 10 dias, eu lembrava até a sequência das músicas, né? Agora, veja um show online, como você tem a tua memória é bem mais... ela é cheia de lacunas, né? Então, assim, é insubstituível esses, né? Você tá lá nesse local, né? Mas claro que é legal você poder ir para qualquer lugar, né? Essa famosa dicotomia aí do processo, né? Mas eu vejo assim que vai ter uma retomada, principalmente porque as pessoas há uma demanda reprimida. Aqui até vou citar que eu tinha preparado aqui de uma pesquisa que a Datafolha fez para um caderno especial da Folha e do Itaú Cultural, né? Eles falaram sobre, analisaram vários pontos da cultura, né? Falaram sobre conectividade, que era um dos grandes problemas no Brasil, né? Principalmente da classe D e E, né? Que tem a classe A e B tem quase 100% de acesso diário à internet, enquanto a classe D e E, 52%. Então, assim, a gente tem uma desigualdade cultural que ela persiste também no evento online, né? Mas, ao mesmo tempo, essa pesquisa também aponta que todas as classes, independente, né, de renda, todo mundo manifestou que quer consumir mais cultura. Então, assim, se mostrou uma demanda reprimida da área cultural e que as pessoas estão ali, né, se preparando para consumir. Então, eu acho que
essa retomada que pode acontecer do jornalismo cultural também, inclusive no Estado, e talvez de remontar esse jornalismo, não da forma que foi, porque a gente sabe que mudou todo o mercado de mídia mudou, né? Mas eu acho que assim, uma retomada do jornalismo cultural, ela é muito possível, colada nesse evento cultural que vai ser retomado, né? Nesses eventos, na área cultural, que vai revitalizar aí. Eu acho que vai se retroalimentar. Sim, Né? Isso como a para Eveline assessor de falou, né? imprensa, isso para assessor de imprensa, para o jornalista do veículo, o jornalista que vai atuar independente, que vai criar uma proposta de, né? Ou influencer cultural, né? Por que não? Enfim, toda essa cadeia acho que pode se alimentar aí esse boom, essa explosão que nós estamos esperando, que vai acontecer, não sei se ano que vem, no outro, mas vai acontecer. Tem que ter carnaval, gente. Já está acontecendo, tem que ter carnaval. Tem que ter carnaval, gente, pelo amor de Deus. E aí, Eveline? De um mês. De um mês, igual Vai do ser passado, né? Meu Deus, já vou começar com o Engove. Eu estava brincando numa reunião quando alguém falou que também trabalha muito, um colega que trabalha muito com carnaval, né? Eu falei, ainda bem que o carnaval a gente usa máscara. Então, assim. Tá resolvido. Tá tudo certo. Tá tudo certo, vai ter que botar um canudinho ali, entendeu? Vambora, né? Porque pode ser que a gente ainda esteja usando máscara. Eu acho interessante essa pesquisa que você falou, demonstrou. Essa questão da desigualdade é uma questão que eu tenho pensado bastante. Eu não sabia que essa diferença do acesso, da acessibilidade à internet, né? Uhum. Ela era tão grande. Porque, por outro lado, a gente sabe que no Brasil praticamente todo mundo tem um celular. Pode não ter dente, mas tem um celular, né? É uma coisa muito forte, né? Inclusive, é um dos países que mais se usa o WhatsApp. O Brasil usa o WhatsApp para mandar contrato. É uma coisa, a gente tem particularidades, né? Uhum. E isso também a gente vê muito também na área da educação. E a pandemia, ela trouxe um retrato dessa desigualdade brasileira e da desigualdade mundial. E aí eu digo que essa questão toda dos eventos internacionais, Rafa, eu tenho pensado muito sobre isso, porque a gente vai ter, por conta da não distribuição igualitária das vacinas, restrições de acesso entre continentes, barreiras sanitárias, durante um período ainda muito grande. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Você vê como a Austrália se fechou, né? Como a Nova Zelândia, claro, eu não estou comparando com o Brasil, não tem nada a ver isso que eu estou falando. Estou falando no sentido, eles tomaram uma política, vamos nos fechar aqui, ficaram a Austrália ficou 4 meses sem morrer uma pessoa. Fizeram lá, por exemplo, o Australian Open no começo do ano, abriram o público, fizeram o teste, deu um probleminha, fechou o público, só voltou lá no final. Então, assim, é muito definido isso, né? Então, existirá, sim, um passaporte. Um passaporte para você poder transitar, onde você vai estar ali expondo o que você tomou, que vacina que você tomou, se você fez teste. Isso é uma coisa que o Brasil já está caminhando para isso. A gente já tem um aplicativo do SUS, que é o Conect SUS, que já te dá essa informação momentânea, né? E vai ser um caminho para migrar para esse passaporte. Então, assim, essa coisa do mundo, do show business internacional, como as grandes turnês e tudo mais, isso é uma coisa que eu ainda vejo com muito cuidado. Eu acho que, por outro lado, abriram eventos agora na Califórnia e no Texas, onde você vendeu 200 mil ingressos em 48 horas. O Lollapalooza foi Quer dizer, aí nós vamos para o champanhe novamente, né? Exatamente. O próprio Rock in Rio também, né? Que já foi trocado 2 vezes de data. Exatamente. Né? E também a gente tem a Olimpíada, né? Esse ano, o Marcelo Siqueira entrou aqui na live, mais um grande teste do setor de eventos esportivos, né? Que a gente vai ter aí. E, gente, tá acabando. Se a gente não pode estourar o tempo, porque senão a gente vai cair.
Eu quero agradecer muito, Eveline, Dari, pela presença de vocês aqui Obrigada. no nosso papo. Foi uma honra recebê-las aqui. Quero agradecer também a todos que acompanharam aí a nossa live. Lembrando que ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram, ali no IGTV. Vou pedir aí também para quem não segue ainda as outras redes sociais da CI. A gente está lá no Facebook, no Instagram. Venham com a gente tem muita novidade, tem muita coisa nova acontecendo. Débora, nossa presidente, muito obrigado pelo convite para ocupar essa pasta tão importante aqui dentro da CI. Obrigado mesmo. Uma querida, competência. Exatamente, Débora. E aí, quem não é associado ainda da CI, é só entrar no nosso site, casadojornalista.org, associem-se, a gente tem vários benefícios. E a CI está aqui para isso, para gerar discussão, conhecimento, entrega. E muito obrigado mesmo, gente. Foi demais conversar com vocês. Obrigada, foi ótimo. Então a gente está aí, né? Esperando o carnaval de um mês, né? Até lá a gente vai batalhando. Exatamente. Quero agradecer. Nossa, eu fiquei muito honrada por ter sido convidado. Fiquei mesmo, estou falando de coração, viu? Eu também. E assim, eu respeito muito, muito esse setor de jornalismo, me alimento muito, muito do conteúdo dos jornalistas. Tamo junto. Eu acho que brevemente a gente vai estar já se encontrando, devagarinho, mas eu estou com fé, assim, que tem uma luz aí no final do túnel. Temos que agir com responsabilidade, né? E assim, gente, se cuidar mesmo, tem que se cuidar, mesmo tomando vacina, tem que se cuidar. Essa é a minha mensagem para todo mundo aí, se cuidem. E obrigado pela audiência, obrigado pelo convite, Dário, adorei te reencontrar. Queridão, foi ótimo. Foi ótimo, foi bem bacana o papo, né? Bem bacana mesmo. Gente. Obrigada pelo convite. Que é isso, gente. Obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.